Ney, a gente falava aqui da importância, a visita do presidente Bolsonaro, a nossa pauta 01, que a gente vai começar aqui para abordar com você, a visita de ontem do presidente ao Estado, destinando recursos aí para a nossa pior parte, né? A maior crise que o Estado enfrenta, que é a crise hídrica. Eu queria que você comentasse, a gente começasse falando da passagem dele pelo RN. Olha, Virgínia, realmente foi um fato histórico. Ninguém pode negar que a barragem de Oiticica, por exemplo, é um sonho de 70 anos. O presidente Bolsonaro e, sobretudo, a obstinação do ministro Rogério Marinho determinaram a instalação ontem, pré-instalação ou pré-inauguração dessa barragem, que está praticamente concluída. Em Pau dos Ferros, chegaram os recursos para a sonhada transposição do São Francisco. Então foram fatos marcantes que ninguém pode negar. Infelizmente, a radicalização política manchou um pouco a visita do presidente Bolsonaro. É uma coisa que está marcando o Brasil. Até nas horas positivas, a gente é obrigado a falar em coisas negativas para ver se, ao invés das comemorações, a gente não fica só tendo a obrigação de destacar o que houve de errado. E aí a gente viu nesse aspecto, a gente registra também o que o Ney está fazendo referência, foi a repercussão do comportamento do presidente em relação à pandemia, né? Isso chamou a atenção em um determinado momento. E é como você diz, acaba um benefício tão importante como foi esse, que foi protagonizado pelo governo federal ontem, sendo desviado aí por uma questão da pandemia, né? Que foi justamente o uso da máscara, o presidente que acabou retirando a máscara de uma criança. E isso tomou uma dimensão na tarde de ontem, né? Eu destaco dois fatos. Primeiro, a declaração absolutamente inábil e inoportuna do ministro das Comunicações. Ele não tinha que usar uma linguagem que só veio a beneficiar a governadora Fátima, transformando-a em vítima. Além do mais, um linguajar baixo, mentirosa e expressões equivalentes. Isso não cabia naquela oportunidade, até porque todo mundo sabe que a vacina chega através do governo federal, as televisões, as rádios, todo mundo sabe. Não era oportuno o ministro vir com aquela politiquice de querer trazer à cena a governadora que estava fora. Ele colocou de forma muito inábil. Segundo, o presidente Bolsonaro não precisava, de forma alguma, fazer o que fez. Pegar uma criança de 10 anos nos braços e tirar a máscara. Ele tem até o direito de seguir algumas pessoas, até cientistas, que acham que a máscara não é necessária, mas ele não pode dar o exemplo, porque o mundo todo, mais de 90% da ciência mundial, ou quase 100%, recomenda. E outra coisa, ontem, Virgínia, lá em Pau do Ferro, se constatava 100% de ocupação, 100% de ocupação da UTI do hospital local. Ora, numa hora dessa, é preciso ter alguém ali ao lado do presidente que não seja só puxa-saco e diga: presidente, fecha a boca, pelo amor de Deus. Tem tanta coisa positiva, o senhor está trazendo barragem de Oiticica, o senhor está trazendo água do São Francisco. Seu governo tem coisas positivas. Para que está contestando quadros sanitários que o mundo recomenda? Se o senhor não acredita, fique calado. Mas, infelizmente, ele dá esses exemplos. E outra coisa, viu, Virgínia? Todo dia, eu não sei o que vai acontecer hoje, mas todo dia ele puxa uma briga. E está aí o resultado. O risco do país entrar num processo de radicalização, e se não surgir uma luz no fim do túnel, ninguém sabe o que é que vai acontecer em 2022. Ney, um outro assunto que foi abordado, né, pelo presidente ontem nessa visita foram aquelas denúncias, né, sobre possíveis irregularidades na compra da vacina indiana Covaxin. Ele falou um pouco sobre isso. A gente vai ouvir um trechinho dessa fala do presidente para que logo em seguida o senhor possa comentar. E para a tristeza de alguns poucos, um governo que está completando 2 anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção.
Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Nós temos um compromisso. Se algo estiver errado, apuraremos. Mas graças a Deus, até o momento, graças à qualidade dos nossos ministros, não temos um só ato de corrupção em 2 anos e meio. Quem podia esperar isso daí? Inclusive, isso é pauta da CPI da pandemia hoje, né? Que deve ouvir aí os depoimentos. Os acusadores, os acusadores, o servidor do Ministério da Saúde e o deputado federal Luiz Miranda, do Democratas do Distrito Federal, que fizeram, né, deram essas informações. E aí, Ney, a CPI entra numa fase nova de investigação, na sua opinião? Olha, eu acho realmente, faço justiça, eu procuro ser o mais isento possível nas análises. E eu faço justiça que o governo Bolsonaro não tem escândalo de corrupção, realmente não tem. Mas isso, eu considero não ter escândalo, é um dever, não é virtude. É dever do governante não roubar, não é virtude. Mas a gente tem que apresentar como ponto positivo. Essa questão dessa vacina russa, eu acho que se justifica investigar. Ele próprio disse que vai investigar. A CPI cabe investigar. Mas o Brasil não gastou um centavo com essa. Se houve, foi uma tentativa de corrupção. Não se consumou nenhum negócio ilícito. Portanto, é uma coisa que, no meio de tanto problema, não me preocupa muito. O que me preocupa é a vacinação. Isso é que tem que prosseguir e está indo bem, viu? O ministro da Saúde está se mostrando empenhado e vai muito bem a vacinação no Brasil. Inclusive, ontem foi o próprio ministro também que disse que o governo federal não gastou nada na compra da Covaxin ainda e que esse processo ele não foi finalizado. Então, não existe ainda a configuração, a concretização aí de que houve dinheiro público empregado para a compra dessa vacina, que, aliás, Ney, não está ainda nem aprovada 100% pela Anvisa aqui no Brasil, né? Exatamente, não está aprovada, ainda depende de estudos, de análises. Há versões que eu vi ontem na televisão de que houve uma distorção do preço, mas o importante é que o governo não gastou um centavo, não gastou. E o alerta está dado para evitar qualquer dúvida no futuro. Mas vem aí outra CPI. Jussara Correia e eu, durante toda a semana, a gente conversou aqui na bancada do Jornal da Manhã com representantes do governo, com representantes da oposição, com relação à CPI da Covid aqui na Assembleia Legislativa. Semana que vem, os membros serão indicados e a oposição tenta se fortalecer formando um chamado blocão lá na Assembleia. Está acompanhando essa composição, Ney, no cenário local? Estou acompanhando aqui como posso. Olha, menina, eu acho interessante essas CPIs aqui no Rio Grande do Norte. É uma manobra tucana, sabe? Em cima do muro. Abre uma e reabre outra. Será para uma anular o efeito da outra? Qual é a outra? É da Arena das Dunas, que estava arquivada e querem reabrir. Vai terminar não tendo efeito nenhuma nem outra, fica bem no tipo tucano, para chegar em maio do ano que entra e fazer uma opção por quem tiver melhor condição de ganhar o governo. Mas a pauta da CPI, da CPI local, ela está bem extensa, né? Nós temos 12 itens e a oposição apresentou esse menu, esse cardápio de contratos que o governo tem e que fez durante todo o processo da pandemia, desde que ela foi instalada aqui no Estado. Mas a bancada do governo disse que vai tentar impedir a investigação de alguns contratos usando o regimento que diz que recursos federais utilizados pelo governo estadual não podem ser investigados no legislativo local. Então, eu acho que a polêmica também, após a definição dos membros, vai ser a definição dessa pauta. O que vai ser investigado? Aí é um fato a ser estudado, a ser analisado, né? O que eu vejo, pelo que eu percebo nessa CPI da Covid local, é que a maior acusação é esse consórcio do Nordeste. E esse consórcio do Nordeste, o nome está dizendo, é do Nordeste. Então teria que ter uma ação muito mais do Tribunal de Contas, já que não pode ter uma CPI regional. Mas as questões de competência, de aplicação da verba e, consequentemente, competência da Assembleia Estadual analisar a sua aplicação, tem que ser examinado, Mas, se o governo do Estado aqui, do Rio Grande do Norte, quiser dar um exemplo de transparência,
não argui essas coisas. Abre as portas e diz, o dinheiro chegou e eu apliquei assim. Eu acho que isso é que o governo deverá fazer. Pelo menos é a sugestão que eu daria. Tá dada a sugestão de Ney, né? Aí para esse processo aí que vai ser iniciado na semana que vem. Exatamente. A previsão é que na quarta-feira, né, os deputados organizem esses blocos, né? Porque existe essa dúvida entre dois partidos, né, Virgínia? O PSD e o MDB, para saber em que blocos eles vão ficar, se vão ficar na bancada governista, né, na base governista ou de oposição. Então, essa é a definição sobre esses destinos que está em questão. É uma escolha de Sofia, né? O pessoal está todo aqui vendo em que lado fica para ver como é que ganha a eleição. Esquecidos, talvez, que a eleição de 2022 vai ter uma presença de independência do voto muito maior do que teve a eleição de 2018. Por que você diz isso, Ney? Eu digo porque tem se mostrado o eleitor brasileiro muito presente no debate nacional. Eu recebo aqui mensalmente as pesquisas da XP Investimentos. São 100 páginas, fala sobre tudo. E a gente percebe que o eleitor está acompanhando saúde, educação, economia, política, religião, tudo. E eu acredito, Virgínia, que o eleitor vai votar com muita independência. O eleitor vai ter um voto muito perto da consciência total. Eu digo muito perto porque ninguém nunca atinge 100%. Você sabe que na eleição de 2000 e agora de prefeito, já ocorreram muitas surpresas. E outras surpresas maiores ocorrerão, sobretudo nas eleições estaduais. Ninguém pense que esse arrumadinho de partido para aqui, partido para lá, porque deputado tal está comigo, chefe político, prefeito, isso não vai adiantar muita coisa. Talvez adiante para deputado, porque é um voto mais seguro. Eleição majoritária não. O povo vai votar em quem quer. O povo vai votar em quem as mídias sociais transmitirem mensagem de confiança. Então, esses partidos que estão querendo sobreviver, eles têm que sobreviver pensando naturalmente em influência em governo, como a gente sente no Rio Grande do Norte, mas eles têm que pensar no perfil dos... Daí eu achar, e eu fiz até uma sugestão nesse sentido, num artigo publicado essa semana na Tribuna do Norte, que deveria uma instituição de credibilidade abrir um debate no Rio Grande do Norte sobre propostas executivas e legislativas falando a verdade. Não era nem do Brasil, do Rio Grande do Norte, o futuro do Rio Grande do Norte para 2022. Porque isso o povo acompanharia. E na hora de votar ia ver quem é que tinha competência para exercer esses mandatos. Porque ou a gente melhora a representação para não ficar na fragilidade que a gente tem atualmente, ou não há saída para o Rio Grande do Norte, não tem alternativa, não há milagre, não há essa história, eu estou com a verba, mandei uma verba, o Rio Grande do Norte precisa debater o seu futuro, as alternativas de estabilidade econômica após a pandemia e a consequente estabilidade social. Precisa enfrentar questões de estabilidade da receita pública, abrindo caixas pretas que existem aqui, todo mundo tem medo de falar, mas que precisa falar até antes da eleição, para depois da eleição haver uma espécie de pacto. Quem ganhar, enfrentar o problema. Ou faz isso, ou a conversinha vai ser para aqui e para acolá, o povo vai naturalmente votar livremente, mas pode votar de maneira desinformada. O importante é informar o eleitor. Ney, você está falando aí sobre as eleições de 2022 e ontem, né, saiu uma pesquisa aí agora indo para o campo nacional, falando sobre a aprovação do governo Jair Bolsonaro, que caiu para 24%, né, a reprovação subiu para 49%, foi uma pesquisa feita pelo IPEC. Queria que o senhor comentasse também esses números dessa pesquisa. Olha, é preocupante para o governo, eu acho muito preocupante. Eu sei que o bolsonarismo ortodoxo, fanático, atribui tudo à imprensa, tudo deles à imprensa. A imprensa não tem culpa, a imprensa divulga. O que pode correr com a imprensa é que um ou outro jornalista ou órgão de imprensa omite a opinião que você discorda. Pode discordar do jornalista, alguém que está me ouvindo pode discordar de mim, pode discordar de você, mas a culpa não é da Jovem Pan, a culpa não é do órgão de comunicação.
Então, estão distorcendo. Estão distorcendo, não. O governo está caindo. E o maior adversário do governo não é nem ineficiência, é o próprio presidente. Com essas declarações estapafúrdias, contestando o que o mundo aceita na prevenção da pandemia, agredindo as pessoas de forma gratuita quase, politizando o que não deve ser politizado. Se o presidente, eu disse aqui a semana passada, e repito, se CPI existisse, devia ser para apurar a boca de Bolsonaro. Porque essa boca de Bolsonaro é que gera crise. E o momento econômico do país, ele está interferido, na sua opinião, para esses números que Jussara trouxe aqui para análise, para essa queda de popularidade do presidente? Eu estou fazendo referência principalmente ao chamado custo de vida. Você está vendo aí, sexta-feira, gasolina a mais de R$6. Você acha que isso pode interferir, Ney, nesses dados que apontam aí uma queda na popularidade do presidente da República? Sem dúvida, a economia... eu me lembro do seguinte. Bill Clinton estava derrotado na eleição americana, quando ele foi candidato. Quem estava na frente era Bush, pai. Aí Bill Clinton, no meio da campanha, chamou o marqueteiro dele, que eu não me lembro o nome, e disse: olha, imbecil, economia. Você não está vendo que é economia? Coloca a campanha no rumo da economia. Porque os Estados Unidos estavam vivendo uma crise por conta dos gastos na guerra do Kuwait. Resultado, eles colocaram a economia e Bill Clinton ganhou a eleição. Então, essa queda do custo de vida, do padrão de vida, que não é, na verdade, ninguém pode dizer que é culpa de Bolsonaro, é um problema conjuntural do mundo, mas, numa hora política, reflete aqui. Isso influi. Mas eu acho, Virgínia, que influi muito mais o comportamento do presidente. O que me preocupa são as estrepolias do presidente e de meia dúzia de puxa-saco que está ali ao lado dele estimulando e dizendo besteira e criando crise. Essa história dessas motos toda semana, com declarações as mais loucas, isso é muito ruim. Ele tem um ministro da Saúde bom, ele tem um ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, um excelente administrador. Ele tem uma ministra, essa do Agricultura? Da Agricultura, exatamente. Excelente ministro, e assim por diante. O governo tem muito a dizer de coisa positiva, mas não diz. Fica só em ataques, em chamar a governadora de mentirosa, para agradar o presidente, isso não rende. Isso piora o quadro eleitoral para 2020. Não é possível que esse povo não esteja vendo isso. E se surgir um terceiro nome equilibrado? Que é possível. Como vai ser? Ney Lopes, conversa boa de sexta-feira aqui com você, mas infelizmente já chegamos aqui no nosso horário. Sexta-feira a gente promete começar mais cedo na hora, né? Vamos ajustar direitinho, né, o áudio de Ney, que a gente teve esse probleminha, mas a gente vai... Mas já deu para dar o tom político da semana, muito bom, né? Muito bom, Ney. Muito obrigada mais uma vez, né, pela participação aqui na nossa bancada. Na próxima semana a gente se encontra para discutir aí os assuntos da semana com você. Muito obrigada, um excelente final de semana, muita saúde e tudo de bom. Obrigado e bom dia a vocês todos e aos ouvintes e telespectadores também, né? Ok, bom dia. Agora são 8h30.